Em um quarto luxuoso, mas um tanto escuro, um jovem está sentado no sofá, fazendo gestos reconfortantes para seu irmão. Que qualquer pessoa com mais de 18 anos entenderia, mas o que ele não sabe é que essa cena com Kyo-jin foi gravada por uma câmera. Em outro quarto, um homem chamado Gu Dong-hyuk está observando tudo. Ele leva a mão à testa, seu tom em parte de desamparo em sua maioria, como se pensasse como seu pai te criou. Flashback para o passado. Logo depois que Gu Dong-hyuk voltou da escola, ele foi chamado ao quarto por seu pai para uma conversa. Você está falando sério? O garoto ainda é pequeno e não tem mais pais. Isso não é de dar pena. Filho, você é o mais velho, então cuide do garoto como se fosse seu próprio irmão. Gu Dong-hyuk retrucou friamente. Que tipo de primeiro amor é esse para agora você trazer esse garoto para casa? A julgar pela forma como você o empurrou para cima de mim. Parece que você não se importa nem um pouco com ele. Eu não dou conta sozinho, o Danquan já é o suficiente. Seu pai de repente gritou com ele. Não estou pedindo para você criá-lo. Qual a dificuldade de um irmão mais velho cuidar de um irmão mais novo doente? Gu Dong-hyuk disse friamente, porque um garoto que nem é do mesmo sangue seria meu irmão. Como alguém pode se importar com a doença de outro, mas abandonar a própria esposa? Depois de dizer isso, Gu Dong-hyuk se virou. Questionando seu pai, você ao menos sabe como a mamãe está agora. Ele pressionou levemente a testa dolorida. Numa hora dessas, pai, ele estava com tanta raiva que riu. Se você sente tanta pena, então crie-o você mesmo. Depois de dizer isso, Gu Dong-hyuk saiu e bateu a porta atrás de si. Mas, inesperadamente, do lado de fora da porta, ele viu um garoto com um rosto fofo, mas um tanto frio, parado ali o tempo todo. Naquele momento, Gu Dong-hyuk olhou para o garoto, mas não disse nada, talvez sem saber como lidar com a situação. De repente, lembrando das palavras de seu pai, o garoto havia perdido os pais em um acidente e ficado totalmente sozinho e então foi trazido para casa por seu pai, alegando que ele era filho de seu primeiro amor. Embora o fardo tenha sido passado para ele, ao presenciar isso, ele percebeu que o primeiro amor provavelmente era bastante especial para seu pai. Ele até renomeou o garoto para Gu Dong-che e o registrou no registro familiar e implantou mentiras na mente do garoto que ele era jovem demais para entender naquela época. Gu Dong-hyuk pensou que o garoto era muito azarado por se envolver com sua família. Embora sentisse alguma pena do garoto, Gu Dong-hyuk finalmente decidiu abandoná-lo. Mas tudo mudou um dia quando o garoto se machucou. Os empregados estavam preocupados e inquietos. Gu Dong-hyuk, que acabara de voltar da escola, viu isso e perguntou o que estava acontecendo. Um deles gaguejou. É o Dong-che, ele se machucou um pouco e o ferimento está bem feio. Não é muito fundo, mas com o jovem mestre é melhor mantermos a calma primeiro. O garoto provavelmente chorou muito. Deixe-me ver. Mas quando Gu Dong-hyuk viu a condição do garoto com seus próprios olhos, ele ficou chocado. Porque tem tanto sangue naquele momento, o diretor Jang também correu para lá, parecendo preocupado e rapidamente pegou o garoto nos braços. A ferida na mão dele é muito profunda, Dong-hyuk se perguntou. Apenas um ferimento da hélice de um avião de brinquedo e está sangrando tanto assim? Então ele se lembrou de ter ouvido o diretor Jang dizer que o garoto tinha uma doença relacionada ao sangue. Eu me lembro vagamente de ser um distúrbio hemorrágico certo. Só quando chegaram ao hospital, Dong-hyuk descobriu que era hemofilia. É uma doença rara em que o fator de coagulação do sangue do paciente é deficiente. Simplificando, é um distúrbio que dificulta estancar o sangramento. Pode ser tratado. Atualmente não há cura, então é apenas uma questão de cuidar do corpo e evitar sangramentos. O jovem mestre Dong-che também está recebendo tratamento, com injeções 2 vezes por semana. Então é por isso que as pessoas dizem que o garoto é doente. Por causa dessa doença, sim, ele deve evitar objetos pontiagudos e atividades muito extenuantes. Mesmo sem ferimentos, ele fica com hematomas facilmente. Dong-hyuk suspirou. O garoto deve sofrer muito, hein? De repente, um grito alto vindo do quarto do hospital assustou Gu Dong-hyuk. Onde está doendo, dói muito. Na cama do hospital estava a imagem de Dong-che chorando de medo e desamparo. As 2 mãos dele foram seguradas firmemente pelo médico. Acalme-se, já entrou, não se mova. Gu Dong-hyuk se aproximou da cama e perguntou ao médico: o que há de errado com a mão do menino? A condição do jovem mestre está assim por causa das injeções frequentes que precisam ser priorizadas para o tratamento. Nesse momento, Gu Dong-hyuk olhou para Dong-che com um pouco de pena, enxugando os pequeno punho dele. Eu sei, mas para uma criancinha como essa... No final, ele não conseguiu continuar a falar.
depois de concluir os procedimentos hospitalares. O mais novo, Gudong-hyuk, carregava Dong-che, que havia adormecido lá fora. O chefe de departamento Jang rapidamente se ofereceu. Deixe-me carregá-lo. Gudong-hyuk recusou. Não precisa, talvez seja melhor se eu fizer isso. Parecia que aquele dia tinha feito Gudong-hyuk sentir alguma compaixão. Ele pensou que qualquer um que o visse chorando sentiria o mesmo. Eu o vi e pensei que poderia tratá-lo melhor. Alguns dias depois que Dong-che se recuperou completamente, Gudong-hyuk deu ao menino um urso de pelúcia gigante. Dong-che, você está se sentindo melhor. Mas parecia que nosso Dong-che não queria dar atenção a Gudong-hyuk. Ele continuou lendo quadrinhos. Gudong-hyuk não estava pronto para desistir. Ele se aproximou e disse: você não gosta deste urso de pelúcia? Ele é muito macio, então não vai te machucar. Mas Dong-che apenas respondeu secamente: não. De repente, Dong-che se virou e perguntou: por que você fala com o Shi-hun? Você sempre olha para o Shi-hun, com olhos assustadores, e o odeia. Espere um minuto. Shi-hun era o nome anterior do bebê. Sim, Gudong-hyuk respondeu rapidamente. Quando foi que eu fiz isso? Antes. O menino olha diretamente para Gudong-hyuk, cerrando o punho. Você só o tratava bem porque o Shi-hun era um paciente. Gudong-hyuk questionou de volta. Embora se perguntando por dentro, as crianças costumam ser tão afiadas com as palavras, por que você diz isso? O menino ficou furioso, gritando. O Shi-hun era realmente tão digno de pena. Gudong-hyuk começou a suar frio sem jeito para explicar. Não é nada disso. Eu só vim aqui para me aproximar de você. Eu não odeio o Dong-che. Eu apenas olho, mas não encaro feio. Desculpe por te assustar. Vamos nos conhecer melhor. Meu nome é Gudong-hyuk. E assim a mão dele, a mão de Dong-che e a pata do urso de pelúcia se seguraram firmemente para sempre como uma promessa. Mas parece que o menino ainda não se adaptou à sua situação atual de não morarem juntos como uma família. Você não é o Dong-che, ele disse. O menino acariciou o urso de pelúcia, entregando-o a Shi-hun e disse: você vai embora. As palavras do menino surpreenderam Dong-hyuk e depois o fizeram rir. Que fofo! Acontece que você também gosta de ursos de pelúcia. Divirta-se brincando com o urso. Certo, mas se você ficar entediado, é só vir me procurar. Ok. Gudong-hyuk saiu não se esquecendo de se despedir de Dong-che, que segurava seu novo amigo. Dia após dia, Gudong-hyuk às vezes dava a Dong-che uma fantasia de urso, outras vezes outro urso de pelúcia. Mas o problema era que a doença de sua mãe estava piorando. Um dia, quando o menino finalmente estava se abrindo para ele, a doença de sua mãe a fez quebrar um copo com raiva, machucando o menino. Vendo o sangue escorrer, ele sentiu um aperto no peito e finalmente decidiu tirar Dong-che de casa. Na verdade, Gudong-hyuk não agiu por causa da responsabilidade de cuidador que seu pai lhe designou, mas simplesmente porque não queria que o menino se machucasse de novo. Meu cuidado começou com boa vontade e empatia, mas eu me esforcei ao máximo para criá-lo com o desejo de que ele fosse saudável e nunca mais se machucasse, valorizando isso profundamente. De volta à realidade, Dong-che estava literalmente deitado na cama com o bumbum de fora. Gudong-hyuk observava tudo pela câmera de segurança pensando, porque ele não tomou banho depois de acordar e está fazendo isso agora. É a primeira vez que o vejo tão agitado. E se ele se machucar? Gudong-hyuk voltou correndo batendo na porta da frente para Dong-che abrir. Enquanto isso, Dong-che estava ocupado usando o urso de pelúcia para fazer um teste. Estava para tomar banho absorto, mas quando ouviu Dong-hyuk chamar ele, rapidamente vestiu as calças e jogou o ursinho de pelúcia fora na mesma hora. Dong, você voltou? Espere um momento. Chegando tão cedo, ainda não é hora de sair do trabalho. Dong-hyuk entrou em casa e perguntou a Dong-che por que a porta estava trancada. Eu não tranquei. Estranho, né? Você deve ter se enganado. Por que você está todo suado? O quarto também está uma bagunça. Dong-che estava envergonhado e não ousava olhar para Dong-hyuk. Por que você resmunga assim que chega em casa? Eu acordei tarde e estava prestes a tomar banho. Então tome banho e desça, eu vou preparar o jantar. Dong-che concordou e saiu. Mas na verdade ele foi ao banheiro terminar o que tinha começado antes e depois tomou banho. Mas o que vocês não sabem é que Dong-hyuk naquele momento estava de costas contra a parede de vidro transparente do banheiro. Ele franziu a testa à parte inferior de seu corpo entumecida, afrouxando a gravata, porque não aguentava mais. Na mesa de jantar, Dong-hyuk dava comida na boca de Dong-che, enquanto perguntava: o que você fez hoje? Eu te disse que acordei tarde. Então, por que você voltou tão cedo?
porque eu queria voltar logo. Sim, É porque hoje eu tenho um encontro com aquela mulher. Eu te disse para só causar uma boa impressão e voltar, não que precisava voltar tão cedo. Já decidiram a data do noivado? Sim, foi a palavra de Dong-hyuk que deixou Dong-che atordoado, mesmo que ele já esperasse por esse dia. Quando a ficha caiu, Dong-che abaixou o rosto e não quis mais comer. Dong-hyuk discordou, mas Dong-che gritou, não, eu não quero comer. Depois de dizer isso, ele saiu deixando Dong-hyuk dizer para Tae, o que você está fazendo, isso é perigoso. Senta! Bom menino Dong-che! Dong-che sentado em seu quarto de frente para seus 2 ursos de pelúcia de sempre, de coração pesado, decidiu. Vocês realmente marcaram a data? Eu com certeza absoluta não vou nessa cerimônia de noivado. Ele afundou o rosto no travesseiro pensando mais a fundo, mas se quisesse vigiá-lo, teria que ir. Droga. Lembrando do passado, quando Dong-hyuk não queria se casar e preferia passar o tempo cuidando dele. Ele levou uma bronca do pai por um longo tempo. O pai chegou a atirar coisas nele, mas mesmo ao se deparar com Dong-che, o olhar do pai era apenas frio. Dong-che entrou no quarto e viu Dong-hyuk usando um lenço para cobrir um ferimento na cabeça, causado por algo que o pai deles atirou nele. Preocupado. Você está sangrando, você está bem. Estou bem. Dong-hyuk se abaixou para deixar Dong-che limpar o sangue para ele. E Dong-che ficou de coração partido por ele. Que tipo de casamento é esse que faz o papai jogar coisas na cabeça de alguém assim? Será que o papai tem razão? Não me diga que você é um filho ilegítimo ou algo do tipo. Por que agir assim? E se ficar uma cicatriz, ao ouvir Dong-che culpar o pai deles por sua causa? Dong-hyuk sorriu. Dong-che, eu estou bem. Mas quando Dong-che se lembrou da primeira vez que ouviu sobre o noivado, ele perdeu o controle, ficou tão desolado, que fugiu de casa e ficou sentado na chuva, chorando em desespero. Então quem te deu o remédio? Você sabe que não consegue viver sozinho. Se não fosse por mim, você fugiria e desapareceria. Se você me acolheu, então assuma a responsabilidade. Embora esse método fosse muito eficaz, Dong-che sabia que não era a melhor solução. Dong-hyuk era cada vez mais pressionado pelo pai para se noivar. E embora Dong-che se sentisse culpado por dificultar as coisas para o irmão, ele queria que Dong-hyuk resistisse, mas ao mesmo tempo não suportava vê-lo se machucar. Então, no final, ele usou outra tática. Ele disse para o irmão se noivar, mas com a condição de que eles não namorariam de verdade, nem se encontrariam fora do trabalho. O noivado seria apenas uma parceria de negócios, porque se fosse só isso, ele pensou que conseguiria aguentar. De volta à realidade, Dong-che tocou o urso de pelúcia e murmurou, faltam apenas 2 meses. Ele perguntou se eu deveria adicionar mais algum ritual. Nesse momento, bateram na porta e era Gu. Dong-che, é hora da sua injeção. Você já trocou de roupa e está com muito calor. Ah! Dong-hyuk se desculpou enquanto aplicava a injeção em Dong-che por ter perdido a paciência mais cedo. Não fique de estômago vazio. Vou comprar algo para você comer depois da injeção. Dong-che abraçou o urso de pelúcia com força, querendo perguntar timidamente. Você quer tentar namorar? Suas palavras fizeram Dong-hyuk enrijecer, mas ele não respondeu e mudou de assunto. Certo, você disse que quer comer salmão. Sim, eu vou comprar. Espere um pouco por mim. Porque você muda de assunto tão descaradamente quando eu digo que quero namorar. Sim, sim. A voz de Dong-hyuk engrossou. Dong-che namorar não é algo que você pode fazer sozinho só porque quer. E a sua empresa, se você fizesse isso... Você já tem 20 anos. Se for para namorar, é só passar no shopping, conhecer qualquer um por aí. Sim. Enquanto falava, Dong-hyuk segurou a perna de Dong-che. Por que você se debate tanto? Porque de repente quero namorar? Eu decidi focar no trabalho em vez de ir para a escola. Eu faço isso porque eu gosto. Gu Dong-hyuk tocou gentilmente a testa de Dong-che. Ele corou segurando o urso de pelúcia branco entre eles. Então tudo bem se eu namorar? Gu Dong-hyuk encarou Dong-che sem dizer nada, até que Dong-che insistiu. Ele finalmente respondeu. Vá em frente se é isso que você quer. O que você disse? Ele escondeu o rosto no urso de pelúcia. Certo como você poderia me impedir? Como algo pode mudar em apenas 5 segundos. Mesmo que você não permita, eu vou fazer de qualquer maneira. O tio o repreendeu. Certo, deite-se. Ainda é cedo, me traga um cobertor. Dong-hyuk cantou canções de ninar para Dong-che. Mas você está realmente esperando? AJ, por quanto tempo você planeja continuar cantando essa canção de ninar idiota? A mão dele afastou a dele. Eu já sou adulto, não me trate como uma criança.
O olhar era irritante. Quanto mais ele pensava, mais irritado ficava e deu um soco forte na mesa. A mão de Dong-hyuk. Bem, eu até te dou comida na boca. Não importa o quão grande você fique aos meus olhos, você ainda é um garotinho. Dong-chae ficou um pouco irritado. Você planeja cuidar de mim mesmo depois dos 30, sério. Mesmo quando eu tiver 100 anos. Você planeja viver comigo para sempre. Claro. E se você ficar velho, eu não vou morrer. Dong-chae riu feliz. Você é um deus ou algo assim para não morrer. Todo mundo morre. Dong-hyuk tocou gentilmente o rosto de Dong-chae e disse: quero dizer que não vou te deixar sozinho. Então vamos morrer juntos mais tarde. Quando um morrer, o outro vai atrás, disse Dong-chae, haha. Não diga coisas assustadoras assim. Feche os olhos logo e durma. Dong-chae obedeceu. Em seu coração ele pensou: Gu Dong-hyuk me ama tanto, não há razão para ele me deixar. Então pense realisticamente sobre o noivado. É apenas uma maneira de termos mais tempo juntos. Mais tarde, o presidente Gu não estará mais aqui e seremos apenas nós dois. É aí que você se declara oficialmente para Gu Dong-hyuk, porque o que quer que eu diga, ele concordará incondicionalmente. Nosso relacionamento não é apenas de irmãos há muito tempo. Depois que Dong-chae adormeceu, Dong-hyuk saiu do quarto para ligar para alguém e organizar vigilância extra para quando Dong-chae sair. Se ele for encontrar alguém, me informe imediatamente e especialmente não se esqueça de adicionar câmeras no banheiro. Eu já te disse que gosto de você. Na manhã seguinte, ao acordar, Dong-chae sentou-se no sofá. Sem saber quando Dong-hyuk já tinha saído, ele sonolentamente planejou cozinhar sozinho. Como um pedido de desculpas por ter perdido a paciência com Dong-hyuk ontem, ele procurou por receitas, mas parou de repente ao ver uma notícia sobre o amor apaixonado e cor-de-rosa dos dois magnatas, Gu Dong-hyuk e Lin Hee-di. Suas famílias anunciariam em breve o noivado. Abaixo havia notícias e fotos dos dois namorando de forma muito genuína. Dong-chae ficou pasmo. O que é isso? Ele rolou a tela para baixo e viu uma enxurrada de comentários, bênçãos, inveja e insultos. Dong-chae não conseguiu ler mais nada. Ele escondeu o rosto nos joelhos e jogou o celular longe. Seu estado de espírito naquele momento era como cair em um abismo sem fim. Gu Dong-hyuk já tinha me feito uma promessa. Gu Dong-hyuk estava em uma reunião com seus subordinados quando seu assistente entrou. Ele perguntou o que havia de errado e o assistente rapidamente sussurrou algo sobre o artigo de noivado no ouvido de Gu Dong-hyuk. Então olhou para a câmera que mostrava o vinho. Gu Dong-hyuk levantou-se rapidamente, interrompeu a reunião e saiu às pressas. Enquanto caminhava, ele olhava as notícias em seu celular e perguntou ao assistente: nós não estamos cuidando disso direito. Sim, senhor. Parece que eles do outro lado não estão nos entendendo. Ele olhou friamente para o assistente. Por que me contar só agora? Diretor, eu peço sinceras desculpas. No carro, a senhorita Deng-hee olhava preocupada para Dong-chae bebendo vinho pela câmera. Enquanto isso, Dong-chae estava virando-se o vinho como se não soubesse o que era ficar bêbado. Seu coração doía sem saber se nós compartilhávamos os mesmos sentimentos, mas eu era o único que não sabia o que estava acontecendo. Que ridículo! Dong-chae derramou lágrimas. Se ele realmente só me via como um irmão mais novo, então não deveria ter me tratado tão bem desde o início. Ele se lembrou do passado, quando Gu Dong-hyuk o levou ao parque de diversões. Em suas cabeças usavam acessórios fofos, em suas mãos seguravam balões coloridos. E quando Gu Dong-hyuk saiu mais cedo do trabalho, só por causa da promessa de fazer um bolo com ele, ou mesmo quando ele chorou porque não conseguiu o urso de pelúcia no evento esportivo da escola. Dong-chae perguntou a Gu Dong-hyuk: quando eu vou conseguir correr? Você consegue, nem que seja por um instante. Talvez para Gu Dong-hyuk, desde então, suas lágrimas se tornaram a faca que mais o machuca. Por isso ele te prometeu que venceria a corrida dos pais e conseguiria um ursinho de pelúcia para você. No final, Gu Dong-hyuk não te decepcionou. Ele nunca te fez promessas sobre os sentimentos que os envolviam, mas agora tudo parece ter sido rasgado sem deixar nenhum pedaço para trás. Até mesmo a promessa de viver comigo para sempre era apenas uma mentira. Não, Dong-chae gritou desamparado, sofrendo profundamente. Não, você não pode. Eu não consigo viver sem você. Você fez tudo por mim. Você tem que assumir a responsabilidade pela sua promessa. Não é esse us. Aloik Gu Dong-hyuk tinha acabado de chegar em casa. Ele procurou apressadamente por Dong-chae e viu que ele já tinha bebido até quase perder a consciência. Ele gritou: Dong-chae, o que você está fazendo? Você voltou? Pensei que viria me implorar.
Por que está bravo agora? É porque eu bebi que você está assim, você também não me ouviu. Suas mãos trêmulas derramaram o vinho no chão. Então você se levantou de repente e gritou com raiva. Foi você quem prometeu primeiro, você vai explicar tudo primeiro. Aquela foto é... Mas antes que ele pudesse terminar, Dong-che quebrou a garrafa de vinho. Cala a boca, eu não quero mais ouvir suas desculpas. Gu Dong-heut disse preocupado. Eu sei, largue isso, não se mova até eu chegar aí. Mas Dong-che já havia perdido o controle. Você gritou, não deixe o Gu Dong-heut se aproximar de mim. Se você der mais um passo, eu me mato, eu vou te mostrar. Tire essas pessoas daqui, fique para trás. Suas palavras congelaram Gu Dong-heut no lugar. Ele temia que você fizesse algo imprudente. O rosto de Gu Dong-heut escureceu enquanto ele murmurava friamente. Todos para fora agora, diga ao Dr. Kim para esperar. Sangue em seu corpo. Não aquilo é o vinho. Saiam rápido. Espere um momento, Dong-che. Mas seus subordinados ainda tentaram argumentar. Nesse momento, Gu Dong-heut explodiu rugindo de raiva, como um leão enfurecido. Eu mandei todos saírem agora. Restam apenas Gu Dong-heut e Dong-che. Seu corpo tremia de agitação. Você disse que não conseguiria viver sem ele, que não conseguiria fazer nada sozinha. Mas Gu Dong-heut explicou ansiosamente que ele e Hee-jong não têm o relacionamento que você pensa que tem. Aquela foto era apenas deles tomando chá no saguão, mas você não quis ouvir. Duas pessoas engajadas se encontrando em um hotel sem namorar. O que mais poderia ser? Não me trate como se eu fosse uma criança que não sabe de nada. Você hesitou como se estivesse prestes a pisar nos cacos de uma garrafa de vinho quebrada, assustando Gu Dong-heut. Pálido, tudo bem, Dong-che. Deixe-me carregar você primeiro. Você não deve se machucar. Podemos entrar e conversar. Dong-che, sem expressão. Você levantou metade da garrafa de vinho quebrada em direção ao seu pulso. Cancele o dia do noivado. Responda-me, se não. Você sabe o que vai acontecer. Gu Dong-heut ainda tentou explicar que o noivado era apenas para mostrar. Mas mais uma vez, Dong-che explodiu. Droga, você já prometeu, você soluçou sem emoção, prometeu se encontrar apenas como parceiros de negócios. Você já esqueceu sua promessa para mim. Você gosta daquela pessoa. Agora... Dong-che olhou para Gu. Dong-hee, o T com lágrimas nos olhos, confessando. Fui eu quem gostou de você primeiro. Eu disse que gostava de você primeiro. Gu Dong-heut não conseguia acreditar. Ele perguntou, o que você está dizendo? Dong-che, eu gosto de ser cuidado por você. Eu gosto que você me dê ursinhos de pelúcia. Dang estava especialmente preocupado porque temia que você se machucasse. Até mesmo as vezes em que você me deu injeções, Dong-che listou todas as razões pelas quais você gosta de Gu Dong-heut, porque ele te tratou bem o suficiente para você se apaixonar por ele. É tudo culpa dele, você disse, enxugando as lágrimas. Então, se não for eu, não seja mais ninguém, tudo bem. Apenas tente gostar de mim mais do que daquela pessoa. Isso é tudo, olhe para mim apenas desta vez. Não me abandone agora. Gu Dong-heut encarou Dong-shu e então correu rapidamente até você pisando nos cacos de vidro. Dong-se se levantou e o beijou respeitosamente e confortavelmente. Não chore mais. Dan-se rapidamente retribuiu aquele beijo. Eles só se separaram quando estavam sem fôlego. Gu Dong-heut sorriu e chamou Dong-che. Eu também não consigo viver sem você. Eu também não consigo fazer nada. Sinto muito mesmo, sendo 15 anos mais velho. Não tenho a força para te proteger, embora as coisas não sejam fáceis a partir de agora. Eu absolutamente não deixarei você se machucar sim. Prometo estar ao seu lado por toda a vida. Então Gu Dong-hee e o T abraçou Dong-che e o levou para o quarto. Ele beijou Dong-che até que se sentiu sem fôlego, só quando Dong-che pediu para ele parar. É que Gu Dong-heut concordou. Então ele gritou, viva, e tirou a camisa de Dong-che, pretendendo levá-lo para tomar banho primeiro. Mas parecia que Gu Dong-heut superestimou sua própria resistência ao ver o corpo de Dong-che, e especialmente sua expressão sedutora. Junto com seu pedido para que ele o banhasse, sua razão se despedaçou. Então veio uma cena extremamente bagunçada entre os dois. Especialmente Gu Dong-heut revelou a Deng-che que ele não estava mais no registro de sua família, então os dois não tinham mais pressão psicológica sobre serem irmãos. Em seu relacionamento, ao fazer isso, Gu Deung-heul até fez Deng-che lamber todo o sangue da ferida que ele mordeu em seu ombro, esperando que seu sangue se misturasse, e até forçou ele a chamá-lo de pai, o que fez Deng-che chorar alto tudo o que ele sabe. É como te intimidar. Finalmente, a declaração de amor de Gu Dong-heut, eu te amo, fez Deng-che chorar ainda mais na manhã seguinte.
Gudong-hyuk estava dormindo, mas acordou sonolento por causa do peso sobre ele. Ele murmurou, chamando o nome de Dang-che, mas finalmente ficou completamente acordado. Sua aparência parece realmente boa. Parece que ele teve uma boa noite de sono neste momento. Dong-chai estava segurando um par de tesouras na mão. Em um tom ameaçador, Gudong-hyuk disse: Dong-chai, o que você está fazendo? Quem te disse para pegar essas tesouras? Mas Dong-che ignorou as palavras de Gudong-hyuk. Ele lentamente puxou a calça de Gudong-hyuk para baixo enquanto falava perigoso. Você ainda tem consciência? Isso não é algo que você deveria dizer. Você esqueceu que o seu amiguinho é uma arma perigosa para mim? Se livrar dele é a coisa certa a se fazer. Ouvindo isso, Gudong-hyuk achou engraçado. Meu amado Dong-che deve estar muito chocado, hein? Eu estava errado. Da próxima vez prometo ser muito gentil, por favor, me perdoe. Como um pequeno príncipe, Dong-che ordenou que Gudong-hyuk se ajoelhasse. Certo, primeiro me dê a tesoura. Dong-che obedeceu prontamente, então ele tentou bater em Gudong-hyuk uma vez, mas Gudong-hyuk rapidamente agarrou sua mão e deu um soco forte no próprio rosto, assustando Dong-che. Ei, que diabos você está fazendo? Se eu deixasse você me bater diretamente e você se machucasse sem querer, o que eu faria? Quantas vezes mais você quer me bater? Ouvindo isso, Dong-che de repente sentiu pena. Ele abaixou a cabeça novamente. É por minha causa que você não se importa com o seu próprio corpo. Se você se machucar, eu ficarei tão bravo e triste quanto você, preocupado que eu também me machuque. Dong-che enxugou as lágrimas com a camisa e repreendeu Gudong-hyuk com raiva. Quem bate no próprio rosto desse jeito, seu louco? Você deveria pensar bem antes de agir. Você não pode simplesmente fazer as coisas cegamente assim. É que num momento de frustração, eu soltei aquelas palavras. Você não sabe que eu te amo. Ouvindo uma confissão tão fofa de Dong-che, Gudong-hyuk não conseguiu mais se segurar. Ele o abraçou com força e o consolou. Me desculpe, eu simplesmente não conseguia entender seu coração. Vamos tomar um café da manhã leve juntos. Dong-che parou de chorar e concordou obedientemente. Gudong-hyuk carregou Dong-che como um bebê para a sala de jantar. Dong-che perguntou a ele: você vai trabalhar? Parece que o presidente Gu vai te levar se souber que cancelei o noivado. Coloque seu capacete e vá trabalhar, Dong-che. Preocupe-se com você mesmo. Você pode viver e ser meu amante para o resto da vida. O coração de Dong-che disparou, seu rosto corou. O que é um namorado? Claro que posso. O que há de tão difícil nisso? Gudong-hyuk colocou Dong-che na mesa de jantar, provocando-o. Você é confiante demais. É melhor não voltar atrás com sua palavra. Dong-che está em apuros agora. Dong-che entrelaçou as pernas ao redor de Dong-hyuk para avisá-lo. Você é quem deve manter sua palavra. Mesmo que eu morra, não vou te soltar 7. Eu apostaria minha vida inteira nisso. Depois de dizer isso, Dong-che beijou Dong-hyuk nos lábios como se estivesse marcando sua resposta, o que o deixou muito feliz. No fim de semana, Gudong-hyuk ainda tinha que fazer hora extra em casa. Dong-che perguntou se ele ainda não tinha terminado o trabalho. Dong-che, prepare um pouco de água para mim. Ok, entendi. Trabalhe menos nos fins de semana. Haha, tudo bem. De repente, Dong-che agarrou o colarinho de Dong-hyuk. Um brilho de dor apareceu em seus olhos e depois desapareceu. Doeu quando você fez a tatuagem. É sem sentido e doloroso, não é? Se eu fizesse uma tatuagem, preferiria tatuar seu nome ou um ursinho de pelúcia. Dong-che realmente tem um hobby especial. Ouvindo Dong-che reclamar, Gudong-hyuk ficou irritado. Ele apenas sorriu gentilmente para ele, porque no passado, toda vez que lhe dava uma injeção, ele tinha que mentir para consolar uma criança chorando. A culpa e a raiva pela doença incurável cresceram, mas ele não tinha ninguém para culpar ou nenhum Deus para quem rezar. Mesmo querendo tirar aquela dor para si, ele não podia, mas esse ressentimento acabou se voltando para dentro. Então ele fez aquela tatuagem para sentir a mesma dor que ele. Isso continuou implacavelmente por 15 anos. E quando a tatuagem se espalhou por todas as suas costas, quando ele completou 20 anos este ano, ele usou a confissão de amor como uma desculpa para admitir que aquilo já existia há muito tempo. Como uma tatuagem difícil de apagar, como um mar de água transbordando, ele o amava tanto que não podia mais voltar atrás.